O tema da mensagem de hoje, bem propício à data, é uma vida digna de ser lembrada. Uma vida digna de ser lembrada. Quando a gente faz aniversário, a gente fica nostálgico, não fica? Quando você é muito jovem, você fica torcendo para ficar mais velho. Eu me lembro que eu queria muito tirar carta. Quando eu vou fazer 18 anos? Quando eu vou fazer 18 anos? Dirigi há muito tempo antes da carta, mas eu queria ter a carteirinha. Depois de um certo tempo, você já não quer tanto, né? Você já começa a olhar para trás e ter saudade, e lembrar da sua vida, das coisas boas que aconteceram, né? Até das lutas. Isso é natural do ser humano. Porque quando a gente faz aniversário, a gente começa a refletir sobre a nossa finitude. Que a gente é passageiro, né? Mas e quando uma igreja faz aniversário? O que a gente pensa? O que a gente celebra? A mesma coisa. Porque a Igreja Batista Palavra Viva não são as quatro paredes. Para muita gente que passa aí fora, pode achar, não, aqui tem uma igreja. Mas a Igreja Batista Palavra Viva são vocês. São as pessoas que aqui estão. São as pessoas que, ao longo desses anos todos, impactaram e marcaram as pessoas. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui hoje está porque foi impactado pelo testemunho de alguém. Que lindo, no começo da homenagem, nós vimos 3 pessoas que foram libertas das drogas, 2 moraram na rua. Um testemunhou que foi 30 anos usuário de drogas, 25 anos de cocaína e 5 de crack. Queridos, quem pode fazer isso? Senão Jesus. E Jesus faz isso através de você. Então não tenha dúvida que nós temos muita coisa para lembrar. Mas o que é uma vida digna de ser lembrada? Eu queria ler com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos 3 a 9, a história de uma mulher cuja vida é digna de ser lembrada. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume pode ser vendido e por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, será que nós estamos vivendo por aquilo que Jesus morreu? Olha para a pessoa do teu lado e diga: será que você está vivendo por aquilo que Jesus morreu? Esta mulher, muito provavelmente, os intérpretes dizem que é Maria, irmã de Lázaro e de Marta. E aqui, o texto não diz o nome dela, porque na verdade o que ela fez foi muito mais importante do que quem era ela. E o que ela fez foi uma coisa extraordinária, porque no meio de um almoço, a mulher irrompe, quebra o protocolo, quebra um perfume
que valia mais de 300 denários. Para vocês terem uma ideia do valor desse perfume, um denário era um salário da jornada de um dia de um trabalhador. Portanto, mais de 300 denários significa que era o salário de um ano. E ela vai e não abre o perfume e derrama vagarosamente. Ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus em adoração a Ele. E Jesus ficou muito impactado. Ele disse: por que vocês estão molestando essa mulher? Porque os críticos vieram e disseram: podia vender e dar para os pobres. Jesus disse: os pobres vocês vão sempre ter, mas a mim não. O que ela está fazendo é antecipando o meu funeral. E Jesus disse: onde quer que o evangelho for pregado no mundo, essa mulher será lembrada. Que coisa linda, né? Impactar a Jesus, provocar espanto em Jesus. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que essa mulher fez alguma coisa muito notável. Aliás, todo mundo quer fazer alguma coisa notável, né? Outro dia eu estava lendo o Guinness Book. O Guinness Book eu gosto de ler, sempre gosto de ver por causa das coisas estapafúrdias que tem lá. E eu cheguei a ler sobre a história de um camarada que eu falei: meu Deus do céu, esse cara é um anormal. Sabe por que ele entrou no livro dos recordes? Porque ele comia vidro, madeira e ferro. E quando ele entrou para o livro dos recordes, ele já tinha comido 10 bicicletas, uma cadeira de rodas e um avião Cessna inteiro. Claro que aos pouquinhos. Aí eu fiquei imaginando esse camarada quando chegar no dia de estar na presença de Deus. Meu filho, o que fez você da sua vida? Senhor, eu comi um Cessna, comi 10 bicicletas e uma cadeira de rodas. E você, querido, o que você está fazendo para Deus? Como você quer ser lembrado pelas pessoas que estão aqui, seus irmãos, seus companheiros, seus familiares, mas sobretudo, como você quer ser lembrado por Deus? Porque a Bíblia diz que as nossas obras e as nossas palavras são memorial diante de Deus. Quando a gente olha para a vida dessa mulher e para o ato dela, a gente aprende lições muito preciosas que vale muito a pena a gente refletir hoje, no dia do aniversário de 27 anos da Igreja Palavra Viva. São 4 as lições que eu quero partilhar com vocês. A primeira, a Bíblia diz que ela fez o que pôde. Quando questionaram o que a mulher estava fazendo, Jesus disse: por que vocês estão molestando? Ela fez o que pôde. Sabe, querido, muito provavelmente, como eu disse, nós estamos falando de Maria, irmã de Marta. E Maria não era uma mulher brilhante, não era uma mulher que tinha um temperamento dominante. Tanto é que quando o livro de João, no capítulo 11, no versículo 5, João vai citar a família deles. Olha o que o texto diz, João 11, 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ela podia ficar chateada, né? Ela, não, eu não sou ninguém mesmo. Afinal de contas, João teve a pachorra de citar o nome da minha irmã, Marta, do meu irmão Lázaro, e eu sou irmã deles. Muito provavelmente, porque ela não era uma mulher de um temperamento forte. Marta era faladeira, era que mandava. Maria sempre estava aos pés de Jesus. Maria descobriu o lugar mais santo que pode existir. O lugar mais santo do mundo não é nenhuma catedral, não são 4 paredes, é estar aos pés de Jesus. E Maria pode ter sido esquecida pelo apóstolo, mas não pelo Salvador. E eu fiquei pensando, será que eu estou fazendo o que eu posso? E você, meu querido, você está fazendo o que você pode? Porque o perigo
Não é você não fazer o que você não pode, é não fazer o que pode. Deus não pediu para você ser o pregador que está aqui em cima, mas tem coisas que você pode fazer que eu não posso. E o que Deus espera de você é que você faça o que você pode, que você seja usado em favor do Senhor, para a glória do seu nome, para a implantação do seu reino, naquilo que você pode. Deus nunca vai lhe pedir algo sem antes ter lhe dado o preparo, a condição, a oportunidade. Olhe para a pessoa do teu lado. Você está fazendo o que você pode? A segunda reflexão que eu quero fazer aqui com você, querido, é que ela fez o que fez em face ao criticismo. Ela fez num ambiente de crítica. Ela não foi apoiada pelas pessoas que estavam ali. O texto, os versos 4 e 5 diz o seguinte: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Muitas vezes, para você fazer a obra de Deus, você vai ter que fazer com críticas. Sabia disso? E a crítica, na maioria das vezes, virá dos que estão perto, dos amigos, dos familiares, das pessoas que estão perto de você. Mas eu quero te dizer uma coisa: uma das armas mais poderosas do inimigo para impedir que você faça o que Deus tem para você é o criticismo, é a crítica, é a zombaria. Se você quer viver uma vida que seja lembrada por Deus como uma vida digna de ser lembrada, tem que aprender a não se importar com a opinião dos outros. Amém ou não? Quem se importa muito com o que os outros pensam ou dizem, não faz nada. Ela não estava nem aí. Ela pagou um mico na frente de todo mundo e derramou-se na presença do Senhor. Não é lindo isso? E Jesus disse: uau, não repreendam ela não, porque ela fez algo que vai ser lembrado eternamente. Tem 2 testes que toda pessoa que quer trabalhar para Deus tem que passar: o teste dos louvores e o teste dos críticos. O teste dos louvores, porque às vezes o inimigo coloca pessoas para te bajular, para te levantar, para te exaltar, e você começa a achar e acreditar na falácia e na mentira que você pode fazer algo que seja sensacional. Querido, sensacional é Deus. A maravilha de Deus é que Ele usa pecadores para a sua glória. Ele te dá a graça e a oportunidade de servi-lo, de amá-lo, de ser usado nos seus dons. Mas a glória é dele. Mas o segundo teste é o dos críticos. É aquela crítica velada, que depois se torna mais agressiva. São os familiares que se opõem à sua fé. São os amigos que te zombam. É a perseguição dos circunstantes. Mas tem muita gente que se dispõe a desistir por causa de crítica. Eu quero te dizer, meu querido, que a Bíblia te promete que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Diga assim: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E a Bíblia diz mais, que toda palavra acusatória contra você será condenada. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: não se importe com os críticos. Faça para Deus em adoração. Sabe, querido, qual a melhor maneira de você vencer a crítica? Louvando, adorando. E foi o que ela fez. Em adoração, ela se derramou na presença de Deus.
toda língua que se levantar contra você, o Senhor condenará. Não desista por causa das críticas. Não importa quais os argumentos que usem, sempre vão encontrar alguma coisa para te criticar. A pessoa que está com o coração crítico, ela encontra motivo. E se não tiver, ela cria um. Mas aquele que faz para adorar a Deus não está nem aí. Diga para o teu irmão, cutuca do lado assim, estou nem aí. Diga, eu quero adorar o meu Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Essa é uma vida digna de ser lembrada. Mas a terceira reflexão que eu faço com vocês, ela fez o que fez no tempo certo, em antecipação à crucificação. Os versículos 6 a 8 diz assim: mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela fez o que pôde, ela fez em face ao criticismo, mas ela fez na hora certa. Algo dentro dela dizia: eu não posso esperar, eu não vou ter outra chance dessa. E não teria mesmo, porque dali Jesus já ia partir para a crucificação. Então aquela mulher dentro de si sabia que ela tinha que fazer aquele momento. E o que Deus está dizendo para você, o que você tem que fazer, faz agora, na hora certa. Ela dizia: eu não posso esperar mais, eu vou quebrar o protocolo, eu vou pagar um mico na presença dessas pessoas, mas eu vou fazer. É muito séria essa história de você não entender o momento. A Bíblia diz que os judeus perderam a bênção porque não entenderam o tempo da visitação. Eles esperaram por séculos o Messias, e o Messias veio, e eles não entenderam o tempo da visitação, e perderam a oportunidade de se entregar a Ele, de adorá-lo, de entronizá-lo como rei. Tem muita gente na vida que fica pensando: um dia eu vou me converter, um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou deixar o meu pecado e vou fazer o que é certo. Someday, somewhere over the rainbow. Conhece a música, né? Em algum lugar além do arco-íris. Quero te dizer hoje é o dia de você fazer o que tem que ser feito para glorificar a Deus. A hora é agora. Deus está à procura de adoradores, de gente que não esteja nem aí para os críticos, de gente que não esteja nem aí. Quanto que vai custar para prestar adoração verdadeira ao Rei dos Reis? Porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Não diga hoje: um dia eu vou fazer o que Deus espera. Não diga: em algum lugar eu vou fazer o que Deus quer para mim. Há um tempo ligado ao seu chamado, e o tempo é agora. Ele está usando deste tempo para te levar a algo maior. Não diga algum dia eu vou adorar, diga eu vou adorar agora. Amém? Ah, mas eu não tenho algo que me motive. Jesus é o motivador. Eu não me importo com o que os críticos digam. A Bíblia diz: todo aquele que quiser fazer a obra de Deus vai ser perseguido. Se você quer o aplauso dos homens, você vai recuar muitas vezes. Mas se você sabe que um dia você vai estar na presença do Rei, você diz para Ele: Deus, é agora. É agora que eu quero ser usado. É agora. Diga para a pessoa ao teu lado: o teu tempo é agora, meu querido. Diga para o teu irmão: eu não estou aqui para te impressionar, não. Nem aos homens,
mas somente a Deus. Ela adorou na presença dos fariseus, dos críticos, dos adversários. E Jesus disse: ela discerniu o tempo. Ela me ungiu para o meu funeral. E fez com o óleo mais precioso e o mais caro. E a última reflexão que eu quero fazer com vocês é que ela fez o que fez a partir do quebrantamento. Não é interessante o fato de que ela não abriu, o vaso de alabastro já era um vaso caríssimo. O nardo, o óleo que tinha dentro era caríssimo. Ela podia ter aberto com muito cuidado e derramar. Não, ela quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Por quê? Porque no espírito ela estava quebrantada. No espírito ela quis mostrar para Jesus: esses homens estão aqui, eles não têm ideia de quem o Senhor é, mas eu tenho. Por isso não tem outro jeito de eu me aproximar de ti que não seja com a minha vida quebrantada. O conteúdo era caríssimo, o frasco era caríssimo, mas ela teve que quebrar para prestar adoração verdadeira. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ele também tinha essa consciência: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deixa eu dizer algo para você, querido. A única adoração que Deus aceita é de alguém quebrantado. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus quebrantadas foram abraçadas. O leproso: Senhor, se tu quiseres, podes me fazer limpo. Ele não tinha dúvida que Jesus podia. Ele entendia a sua condição de leproso, de impuro, não só por fora, mas por dentro. E Jesus, olhando para o seu coração quebrantado, disse: eu quero. E quebrou o protocolo, e tocou no intocável, e curou o leproso, por causa do seu coração quebrantado. Meu querido, se você entrou aqui achando que você é alguma coisa, você não entendeu ainda que se existe algo de bom em você, é o tesouro glorioso que está dentro de você, mas que não é teu, veio dele, e que não tem outro jeito melhor para agradar a Deus do que se quebrar na sua presença. Mas a gente não gosta de ser quebrado. Na verdade, a gente quer ser grande, a gente quer ser honrado, a gente quer ser exaltado. Mas Jesus exaltou entre todos aqueles a que se quebrantou. E essa é a pessoa que ele está à procura. A pessoa cuja segurança pessoal está quebrada. Você está com medo do futuro, está desempregado, está com as dívidas aí. Você está no ponto certo para procurar Jesus. A família que se quebrou, o casamento que foi destruído, a pessoa que fez promessas que não pôde cumprir, essa pessoa que todos adorariam expor e diminuir, essa pessoa quebrada é a pessoa que Jesus ama, é a pessoa de quem Jesus aceita a adoração. Ele está à procura dos vasos quebrados, de pessoas que compreendem que não há nada de bom em nós, a não ser a nossa gratidão e a nossa adoração. É nessa hora que o interior do seu coração se torna um tesouro para Deus. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: se você está quebrantado hoje,
Deus está te dizendo que você carrega um grande tesouro. Eu vi um testemunho, eu não sei quantos de vocês já viram aquele programa do homem mais forte do mundo. É uma série de provas, o Carlão talvez assista. Lá nos Estados Unidos eles passam muito, tem todo ano. É impressionante, os camaradas lá são super homens. Gente de 200 quilos, 2 metros de altura. O cara pega um carro, gente. É uma coisa de louco, é uma loucura esses camaradas querem o que eles são capazes de fazer. E um desses campeões foi convidado por um amigo para ir numa igreja. Ele não queria ir, mas o amigo insistiu muito. E naquela manhã, quem ia dar a palavra era um tetraplégico. E olha que coisa interessante. Deus usou um indivíduo todo quebrado para ganhar o coração do homem mais forte do mundo. Porque na fraqueza daquele homem que testemunhou, havia uma grande força que transformou a vida daquele homem para todo sempre. Porque a força do seu físico vai fenecer um dia. Mas o espírito que ele teve nascido de novo, esse viverá eternamente. Então eu quero te dizer, querido, você não tem que ser forte. Você não tem que ser bom para Deus te usar. Você só tem que estar quebrantado. E tem que dizer, Deus, usa a minha vida. Usa quem eu sou. Usa o que eu tenho, o que eu não tenho. Usa o que eu sou, o que eu não sou. Usa a minha vida. Eis-me aqui. Como aquela mulher fez. Deus não precisa da sua força. Ele precisa da sua fraqueza. Deus não precisa que você conserte nada. Ele precisa que você se quebrante. Ele não precisa da sua justiça, mas do seu arrependimento. Quando você se apresenta com seus vícios, com seus pecados, com a sua história digna de vergonha, Ele abre os braços e diz, vem cá. Eu sou capaz de mudar a sua vida. E eu estou muito quebrantado aqui, gente. Sabe por quê? Porque os testemunhos que começaram ali mostram o poder de Deus. O homem não pode fazer isso. O último testemunho, o camarada usou 30 anos. Droga. E os cientistas dizem, você usou 2 dias de crack e está para o resto da vida dependente. E ele disse, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca tive nem abstinência. Isso é o que o nosso Deus é capaz de fazer, meu querido. Não é na tua força, é na tua fraqueza. É Ele quem restaura o arrebentado, o reprovável. Mas se alguém se quebranta na sua presença, Ele usa. Eu li sobre a história de um missionário na Rússia, na época da cortina de ferro. Ele queria pregar o evangelho para os russos e ele construiu com as próprias mãos, a partir de árvores, naquelas florestas lá da União Soviética, uma igreja, uma capela no meio da floresta. E muitas vezes ele tinha que cortar a lenha e levar a lenha aos poucos de motocicleta. Por causa do frio intenso, ele perdeu todas as pontas dos dedos. E no dia que a sua capela ficou pronta, os soldados da KGB descobriram, talvez tenham até descoberto antes, mas chegaram no dia e disseram para ele, você tem 2 coisas para fazer. Ou você vai destruir com as suas próprias mãos isso que você construiu, ou você vai pregar o que nós te mandarmos pregar. Se não fizer nenhuma dessas 2 opções, você vai para a cadeia para o resto da vida. E ele disse assim para o soldado, a tua arma mais poderosa é matar,
a minha arma mais poderosa é morrer. Eu não vou pregar o que você quer, eu vou pregar o que Jesus me mandou pregar. E ele foi, queridos, para a cadeia. E ficou 20 anos preso, até que a União Soviética se abriu e ele foi solto. Hoje, este homem continua como missionário, não mais naquela igrejinha escondida, mas numa grande igreja na União Soviética, onde milhares de pessoas têm ouvido falar do seu testemunho. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer usar os quebrantados. Eu quero terminar minha palavra perguntando para você: faz quanto tempo que você não se quebranta perante Deus? Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e agradeceu por ter a consciência de que Ele te dá muito mais do que você merece? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eis-me aqui, tenho meus defeitos, meus pecados, minhas fraquezas, mas eu quero ser usado para a tua glória. Não deixa para amanhã. O dia é hoje. O dia de você entregar a sua vida, querido, é hoje. Quantos amam ao Senhor aqui hoje? Quantos gostariam de falar, de reafirmar a sua entrega para Ele? Se você quer hoje se quebrantar na presença de Deus, fique de pé do seu lugar. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Tu me conheces, tu sabes como eu sou, mas hoje eu me quebranto e eu me decido. Não quero ser morno, nem independente, nem autossuficiente. Eu quero depender de Ti. Quero estar aos Seus pés. Usa a minha vida para a Tua glória. Que a minha vida seja lembrada pelos meus atos de adoração, como aquela mulher prestou. Obrigado pela tua igreja, pela vida que eu tenho para poder fazer a tua obra. E agora, Senhor, eu oro para que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do Pai Celestial e as consolações do Espírito Santo da promessa seja com essa igreja e com todo o povo que exclama e se chama pelo teu nome todos os dias até o fim. Amém.